Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Convido a todos para hoje examinarmos o tema A Verdade acima de tudo, destacando desde já como elemento importante nesta reflexão a afirmação de Allan Kardec que está no item 10 do capítulo 1 da obra A Gênese, uma das obras da codificação espírita, em que o mestre Lyonês afirmou: o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: segue o homem em sua jornada multimilenar em busca da verdade. Não apenas aquela que é contrária à mentira, mas aquela que lhe subjaz no íntimo, conhecida em si mesmo, mas por vezes atemorizante a retardar a plenitude desejada pelos fatos que representa. A verdade é sempre um espelho da realidade. Se não for, pelo menos deveria ser o espelho da realidade. E evidentemente que muitas vezes a realidade, como disse a benfeitora, nos atemoriza. E nós então fugimos da realidade, fugimos da verdade e acabamos nos embrenhando pelas falsas ilusões que apenas nos afastam de perceber, de sentir esta verdade que deve estar sempre acima de tudo. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e nesta reflexão de hoje vamos utilizar duas bases evangélicas. A primeira, vinda do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Narra o evangelista: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, haviam acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero chamar a atenção que Jesus começa a sua fala com a partícula se. Se vós permanecerdes. E este se significa livre-arbítrio para fazer a escolha: fico ou não fico com a palavra de Jesus. Se porventura a minha opção for permanecer na palavra de Jesus, como ele mesmo disse, eu conhecerei a verdade. E a verdade vai me libertar. De quê? Das minhas prisões, nas falsas ilusões, nas enganações, nas mentiras da vida, as quais deveriam todas ser rejeitadas em respeito e amor à verdade. Nós não podemos esquecer o que disse a mentora. Ela subjaz no íntimo de cada um de nós. Mas, como ela mesmo disse, pelo fato de ser atemorizante, acaba retardando a nossa percepção de analisar os fatos de uma forma plena, verdadeira.
E a segunda base evangélica também vem de João, agora no capítulo 18, versículo 37. Uma fala de Jesus durante a sua prisão e apresentação a Pilatos. Jesus disse: Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Neste momento, Jesus simplesmente silenciou, porque ele tinha plena convicção de que Pilatos ainda não estava preparado para compreender o que é a verdade. Por isso que Jesus preferiu o silêncio. Mas antes de silenciar, ele deu a grande lição, dizendo que ele havia vindo ao mundo para dar o testemunho da verdade, que representa, em última análise, a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus, as leis divinas, a pauta do Evangelho que Jesus apresentou, que nada mais foi do que a aplicação prática das leis divinas. Lembremos que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está contida toda a verdade, inclusive a verdade dos profetas, como o próprio Cristo disse. Mas o Pilatos queria uma explicação mais filosófica do que religiosa propriamente dita. E a base doutrinária nos vem da Gênese, uma das obras do codificador Allan Kardec, capítulo 1, mas agora o item 3. A característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem se enganando, ela não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Porque tudo que vem de Deus é verdadeiro. E qualquer distorção que se faça acerca das leis divinas, seguramente não parte de Deus, mas parte dos homens. E por que parte dos homens? Porque não compreenderam ainda o sentido da verdade. Na concepção grega, o que é verdade? Os gregos foram os primeiros que se preocuparam em descrever para a humanidade o que é a verdade. A verdade para os gregos é aletheia. Inclusive, é o nome de uma publicação científica, uma revista. Aletheia significa o não oculto, o não dissimulado e, como tal, verdadeiro. Os gregos diziam que a verdade é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. É a manifestação do que é ou existe, tal como é. Qualquer coisa que modifique aquilo que percebemos da forma que é, deixa de ser a verdade. A grande característica da verdade é que ela não, como dizem os gregos, ela não está oculta em nada, muito pelo contrário, ela se mostra claramente.
E a verdade é naturalmente percebida não apenas pelos olhos físicos, mas também pelos olhos da alma. Então, nós podemos perguntar, a partir do que disseram os gregos, o que é a verdade? E aí eu vou recorrer a uma parte da homilia que o Papa Bento XVI fez no dia 28 de março do ano de 2012, em Cuba, na Praça da Revolução José Marti, quando ele visitou aquele país. E o título da homilia do Papa foi "A verdade é um anseio do ser humano". E lá nesta homilia eu tirei uma parte do que escreveu o Papa Bento XVI, que disse: Deus criou o homem com uma vocação inata para a verdade e por isso dotou-o de razão. Então, a primeira condição humana essencial para estar com a verdade é utilizar a razão, a racionalidade. Nós não podemos agir por impulso. Nós temos que ser racionais. Certamente, disse o Papa, não é a irracionalidade que promove a fé cristã, mas a ânsia da verdade. Todo cristão busca a verdade, e a verdade está em Jesus, no que ele disse, no que ele fez, no que ele pregou. E o Papa continuou e disse: todo ser humano, então todo ser humano, não há exclusão. Ele não falou todo cristão, não. Ele disse todo ser humano deve perscrutar a verdade e optar por ela quando a encontra. Ou seja, nós devemos perseguir e buscar sempre a verdade. Não podemos ficar com as falsas aparências que encobrem, muitas vezes, a mentira, a falsidade, a dissimulação. Mesmo, disse o Papa, correndo o risco de enfrentar sacrifício. Sim, porque todos aqueles que buscaram a verdade, e aí eu direi algo que você vai achar interessante, a verdade verdadeira, corre o risco de enfrentar sacrifício. Aliás, não só corre o risco, enfrenta verdadeiramente sacrifícios, a começar do próprio Jesus. A autenticidade de Jesus na sua época levou-o à morte na cruz. Se Jesus não tivesse dito o que disse, feito o que fez, será que ele morreria na cruz? A gente precisa entender que ele veio exatamente para isso. Ele já sabia, inclusive. Mas ele tinha que correr o risco, ele tinha que enfrentar o sacrifício. E eu imagino que os judeus da sua época ficaram atônitos quando ele disse: a verdade vos libertará. E ele deve ter pensado: libertar de quê? Daqueles séculos de enganos, de equívocos, principalmente os de natureza religiosa. A substituição daquele Deus guerreiro, do Deus das batalhas, do Deus que aniquilava tudo, por um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus bondade, um Deus compreensão, um Deus justiça. Jesus mostrou o outro lado da moeda e que seguramente deve ter incomodado profundamente os seus compatriotas. Porque Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Em primeiro lugar, pensemos, para que serve um caminho? Para levar a algum lugar. Jesus está mostrando os dois lugares que ele levará a todos aqueles que entrarem no seu caminho: a verdade e a vida. A vida no sentido do espírito, a vida espiritual, que é a vida permanente.
A existência corpórea é finita, ela acaba, mas a do espírito é permanente, porque o espírito é imortal. E evidentemente que todo aquele que está no caminho da verdade, seguramente está no caminho da vida. Não a vida enquanto existência planetária, cada um no seu lugarzinho, lá na sua família, na sua cidade, na sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos. Não. Vida para lá da existência, vida do espírito, que é imortal. Por que então Jesus disse isso? Porque ele, Jesus, é o início, a essência, a plenitude da vida e razão da nossa fé. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, escrito por João. Através dele, de Jesus, nós conseguimos enxergar o que somos, o que fazemos, o que pensamos, sem caricaturas, ou meias verdades. Pior do que uma mentira é uma meia verdade. E veja, conseguimos enxergar e não enxergamos com os olhos físicos, nós enxergamos com os olhos da alma. O que sou? Por que estou aqui? Qual a finalidade da minha existência? Qual o sentido da minha existência? O que eu faço? O que eu penso? Está alinhado com o Evangelho de Jesus ou está passando longe do Evangelho? Eu verdadeiramente reconheço Jesus como essência e plenitude da minha vida. Eu entendo Jesus como razão da minha fé, tal como registrado por João no Apocalipse. Porque se eu entendo que ele é o início, a essência, a plenitude, a razão, se eu entendo, aceito, internalizo isso e pauto a minha existência, as minhas condutas nesse quarteto mágico, essência, plenitude, início, essência, plenitude e razão, seguramente eu estarei alinhado com a verdade. Eu encontrei nos diversos textos que examinei para compor esta reflexão, o que eu chamo de uma justificativa plausível. Escrita pela Vera Betesne, uma confreira espírita, em que ela diz assim: se a doutrina espírita é uma revelação divina que foi frutificada pelo trabalho do homem, mas de iniciativa dos espíritos superiores, todos temos a energia de Deus, fonte da criação, para também nós sermos condutores desta arte da criação. Aquilo que no movimento espírita se firmou como com a expressão co-criadores. Assim, diz ela, o ser se utiliza desta energia criativa para satisfazer as suas necessidades básicas e, na sequência, conduzir a educação do espírito para o desenvolvimento da inteligência. À medida que nós vamos atendendo às nossas necessidades básicas, de natureza afetiva, de natureza biológica, de segurança, nós simultaneamente vamos educando o espírito. E à medida que educamos o espírito, vamos desenvolvendo a inteligência. Quanto mais educado for o espírito, mais inteligente será a criatura. E nós fazemos isso a partir desta energia criativa, cuja origem é o próprio Deus. Mas ela diz mais: aquele que reconhece um motivo justo, forte e verdadeiro para fazer o que faz,
encontra forças para suportar o peso de sofrimentos e dificuldades para a superação de si mesmo e dos obstáculos externos. Olha que interessante. É preciso inicialmente reconhecer a qualidade daquilo que se faz. O motivo é justo, o motivo é forte, é verdadeiro. Se eu encontro esta tríade motivacional para fazer o que eu faço, seguramente eu vou ter força para aguentar as dificuldades, os sofrimentos, os reveses que a vida naturalmente me oferece, por razões variadas, sendo que a principal delas é me levar para o caminho do progresso espiritual. E quando a gente se coloca nesta condição, a gente mais facilmente supera não apenas as nossas dificuldades internas, os nossos problemas pessoais, mas também os obstáculos externos que se apresentam para todos nós na vigência da existência terrena. Quem de nós não enfrenta problemas e dificuldades? Quem de nós não tem obstáculos na existência? Eles representam um castigo dos céus? Claro que não. Muito pelo contrário, são oportunidades para que nós validemos as nossas potencialidades crísticas, que são consequências naturais de todo o conhecimento que a gente vai amealhando pelo estudo sistemático, nós, espíritas, da doutrina dos espíritos, pela aplicação desses conhecimentos na nossa existência, pela nossa transformação moral, que é o grande mote, o grande objetivo da doutrina para nós. Reconhece-se o homem pela verdadeira transformação moral e pelos esforços que faz para eliminar suas imperfeições, está lá no nosso Evangelho. Mas você deve estar perguntando, como é que eu vou saber o que é verdade? Como é que eu faço a diferença do que é verdadeiro para o que é falso? Digo eu, conduzir-se com verdade é conduzir-se o mais próximo e exato possível da realidade. É ter sinceridade e boa-fé em todas as ações e pensamentos. É procurar ser autêntico, fiel, legítimo e legal. Parecer o que realmente é. Não basta parecer, tem que ser. Conduzir-se com a verdade, ou seja, conduzir com a verdade faz parte de mim. Ela tem que fazer parte de mim. Ela, mais do que um valor, ela deve ser uma parte de mim mesmo. Agora, para isso, eu preciso estar o mais próximo possível da realidade. Da minha realidade religiosa, da minha realidade social, da minha realidade econômica, da minha realidade de justiça, de senso de justiça. No seio familiar, que laboratório melhor para que a gente possa conduzir-se com verdade? Conduzir-se com verdade é colocar na pauta da existência todos os ensinamentos de Jesus. É ter o Evangelho como manual de instrução. Aliás, eu sempre disse que o Sermão do Monte, ou da Montanha, ou das Bem-aventuranças, é o manual de instrução de todo cristão. Aliás, ultrapassa até a questão religiosa de ser cristão, de todo ser humano. O Sermão das Bem-aventuranças é supra-religioso. Ele é um sermão para a humanidade inteira, independentemente da crença que cada um tenha. Agora, observemos que para conduzir-se com a verdade, nós precisamos ser autênticos. Não podemos ser dissimulados. Nós precisamos ser fiéis. O que é a fidelidade?
Lembre-se, a palavra fidelidade vem de fides, que é diferente de credere, de crença. É de onde surge a palavra fé. Nós precisamos ser legítimos, reconhecermos que somos espíritos imortais que estão vestindo temporariamente um corpo de carne para dar progresso ao espírito, que seguirá o seu curso quando a expressão corporal desaparecer, quando desencarnarmos. O corpo é finito, mas o espírito não. O espírito é imortal. E nós devemos ser legal no sentido da legalidade. Legalidade de observar as leis divinas, da mesma forma que nós observamos as leis humanas. Por que é que nós paramos no sinal vermelho e não avançamos? Porque nós sabemos que é contra a lei avançar no sinal vermelho, além do grande risco de sofrer um acidente. Mas por que é que nós avançamos todos os sinais vermelhos das leis divinas? Por que é que nós conseguimos ser temerosos às leis humanas, como, por exemplo, as leis de trânsito, e acabar sendo fiel no cumprimento delas, e não fazemos da mesma forma com as leis divinas? Será que nós amamos o próximo como amamos a nós mesmos? Aliás, em muitas situações, se nós amarmos o próximo como amarmos a nós mesmos, coitado do próximo, será muito mal amado. Porque muitas vezes o amor que temos por nós mesmos é muito frágil, muito incipiente. Mas o que nos impede de ver a verdade? A verdade está aí, em a natureza? Sim. Está no cotidiano? Sim. A verdade está diante dos meus olhos? Sim. A verdade está dentro de mim? Sim. E um sim com S bem maiúsculo. E por que eu não quero vê-la? O que ela tem que me atemoriza? O que nos impede de ver a verdade são os preconceitos construídos historicamente na história do homem e que foram subsistindo na linha do tempo e continuam até hoje, como aquelas velhas convicções que estão arraigadas dentro de cada um de nós. E eu estou falando cada um de nós não apenas do ponto de vista corporal da existência, mas dos espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, mas, no périplo das muitas reencarnações que tivemos, fomos assimilando valores, verdades, mentiras, equívocos, e que foram, de alguma forma, se cristalizando e fazendo parte do próprio espírito, que, voltando para o plano espiritual, ainda na condição impura, requer uma nova reencarnação para desvencilhar-se dessas velhas convicções. Observe, meu amigo, minha amiga, que nós assimilamos muitas informações que não passam pelo crivo da nossa razão. Nós não checamos com a razão, com o bom senso, com o equilíbrio, com o conhecimento essas informações que chegam até nós por diferentes vias. Hoje, uma delas mais utilizada é através
das plataformas sociais, da internet. Quanta coisa você recebe no seu WhatsApp, na sua página do Facebook, do Instagram. Quantas coisas você vê no YouTube. Aliás, como é que nós fazemos a seleção desses conteúdos que nós assimilamos informações através deles? Muitas vezes informações que contrariam a verdade, que contrariam a realidade. E assimilamos. Há um grande aconselhamento para todos nós, não apenas espíritas, mas também os cristãos de uma forma geral, mas, como está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, ditado pelo Espírito de verdade, o próprio Jesus, há uma orientação perfeita. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Mas o que vem a seguir é que a parte mais importante para mim. No cristianismo encontram-se todas, então não tem regime de exclusão, as verdades. O cristianismo representa fundamental e essencialmente o ensinamento de Jesus. De Jesus. Nada do que foi acrescentado pelos homens na história da evolução do cristianismo. Nada do que foi acrescentado pelas igrejas, pelas confissões religiosas, não. Mas o ensino puro de Jesus manifestado no seu Evangelho. E o Espírito de verdade diz: são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Nele quem? No cristianismo. Os movimentos religiosos, as igrejas, foram colocando dentro do cristianismo uma série de coisas absolutamente estapafúrdias. Foram torcendo os ensinamentos. Foram dando explicações equivocadas. E aí o Espírito de verdade diz: eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, sim, porque se pensava que não existia nada depois da morte, vozes vos clamam. De quem são essas vozes? Dos espíritos. Irmãos, nada perece. Ou seja, nós estamos vivos, nós somos espíritos imortais, estamos aqui para ajudar vocês. Prestem atenção naquilo que nós vamos dizer. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Jesus Cristo foi o vencedor de mal porque ele foi o sumo bem. O mal é a ausência do bem. Todas as vezes que nós não fazemos o bem, estaremos fazendo sempre o mal. Jesus foi o vencedor do mal, porque ele mandou dizer assim, ele disse: a existência humana deve ser sempre e unicamente voltada para o bem. Todo homem que pratica o bem nunca terá oportunidade de fazer o mal. E Jesus provou isso para todo mundo. Por quê? Porque ele teve uma existência inteira, ainda que curta, praticando o bem, fazendo bem a todas as pessoas. Com todas as dificuldades que se apresentaram para ele na sua época. E o próprio Espírito de verdade recomenda que nós, os espíritas, e que eu diria que os cristãos de uma forma geral, sejamos os vencedores da impiedade. Ou seja, que nós combatamos a impiedade, as falsas orientações, as práticas cristãs equivocadas. Combatamos a mentira, sejamos adeptos, propagadores, realizadores
testemunhadores da verdade. Lembrando sempre da grande frase de Jesus: eu sou o caminho da verdade e da vida. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, posso dizer que o Espiritismo não inventou ou descobriu a verdade. Ela sempre existiu. A verdade não é iniciativa nem resultado da iniciativa dos homens. Claro que não. A verdade é de natureza divina. Por quê? Ela é consolo e esclarecimento. Ela primeiro esclarece, para depois consolar. Agora, para ser esclarecido, eu preciso me apropriar da verdade. Eu não devo ser desonesto, eu não devo roubar, por exemplo, porque eu tenho medo de ser preso. Isso é um equívoco. Se eu estiver do lado da verdade, eu vou entender que eu não devo roubar, porque roubar é uma coisa errada. É uma coisa do mal, não é uma coisa do bem. Então, uma coisa do bem é ser honesto. Portanto, eu não posso roubar. Não é porque eu tenha medo de ser apanhado em flagrante e ser preso. É, portanto, uma revelação e tem seu caráter na eterna verdade, que nos dá a conhecer o mundo invisível. Os Espíritos trouxeram para nós tudo sobre a verdade. Porque eles são as vozes dos céus, como está lá no preâmbulo do Livro dos Espíritos. Nos dá a conhecer o mundo invisível, esclarecendo os homens acerca das coisas por eles ignoradas, já que hoje estão aptos a compreender. Estamos ou não estamos aptos à compreensão do que existe, do que nos acontece? Não há mais espaço, não há mais tempo para se dizer: eu não sabia. Normalmente, nos tempos de hoje, em que a comunicação é instantânea, as fontes de conhecimento são variadas. Veja-se no Espiritismo o quanto que se dispõe de informação, especialmente na internet. Claro, tem lá um percentual de, 10% de coisas equivocadas, erradas, inadequadas. Mas a grande maioria da informação é uma informação crível, importante de ser ouvida, analisada, percebida, assimilada e colocada em prática. Nunca dispusemos na história da humanidade de tanta informação, e aí vou particularizar para a questão do Espiritismo. Desde o século XIX, com a chegada do Espiritismo, na segunda metade do século XIX, nunca dispusemos de tanta informação como no presente tempo. E o que temos feito com isso? Como temos nos apropriado desta informação? Como temos selecionado a qualidade dessa informação? Como temos aplicado na nossa existência essas informações, especialmente aquelas trazidas pelos Espíritos, que são as vozes dos céus, a nos esclarecer, a nos orientar. Nós não podemos mais usar a desculpa de que não temos a informação e os que a recebem não a compreendem. Claro que compreendemos. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas e espero que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.